Humilhado pela cor da pele, este médico salva uma vida diante dos olhos de seus difamadores. Numa grande cidade onde o luxo e a aparência prevalecem sobre tudo, existia um café que por si só representava prestígio e exclusividade. Localizado no coração de um bairro chique entre edifícios Haussmann e boutiques de alta costura, o Café St. James era muito mais do que apenas um estabelecimento. Era um santuário reservado à elite, um lugar onde empresários concluíam negócios multimilionários entre goles de café expresso, onde os políticos debatiam discretamente longe das câmaras e onde celebridades do momento saboreavam os seus cafés com leite enquanto fingiam indiferença aos flashes dos paparazzi que por vezes tentavam imortalizá-los através dos vidros fumados. O interior do café exalava elegância e requinte, lustres de cristal pendurados no teto, lançando luz dourada nas paredes adornadas com molduras sofisticadas. O piso de madeira maciça ressoava levemente sob os passos dos garçons uniformizados, que se moviam com precisão militar para atender clientes exigentes. As poltronas de couro marrom escuro pareciam ter sido projetadas não apenas para proporcionar conforto, mas também para lembrar aos que ali estavam sentados que pertenciam a uma casta privilegiada. Neste universo silencioso, o silêncio era perturbado apenas pelo farfalhar dos jornais econômicos, pelos murmúrios das conversas estratégicas e pelo tilintar das colheres de prata contra a porcelana fina das chávenas de café caríssimas. Era um lugar onde cada detalhe contava, onde cada pessoa era examinada, avaliada. Foi neste estabelecimento exclusivo que entrou, naquela manhã, Dr. Benjamin Coffey. Com passos medidos e confiantes, ele atravessa a porta do café, seu olhar calmo e observador varrendo a sala com aparente neutralidade. Seu terno azul escuro, sóbrio, mas de corte impecável, combinava perfeitamente com sua figura esbelta. Sua camisa branca recém-passada contrastava elegantemente com sua pele morena escura, e seus sapatos de couro preto brilhavam discretamente na penumbra. Não usava nenhum sinal ostensivo de riqueza, nenhum relógio chamativo, nenhum anel de luxo, apenas uma elegância natural, uma presença que impunha sem necessidade de gritar a sua importância. Benjamin não era apenas um homem bem vestido, ele era um renomado cirurgião cardíaco, um especialista respeitado em sua área, tendo salvado vidas que nem mesmo o dinheiro poderia resgatar. No entanto, aqui, neste templo de privilégios, o seu estado médico não importava. O que você viu primeiro sobre ele não foi sua inteligência, sua experiência ou os anos de estudo e sacrifício que o levaram ao auge de sua carreira. Não, o que vimos foi dele pele negra, detalhe que, naquele mundo, bastava para torná-lo suspeito. Assim que cruzou a soleira do café, sentiu os olhos pesam sobre ele. Não era um olhar de curiosidade benevolente, nem mesmo de indiferença educada. Era aquele olhar particular, pesado e examinador que só conhece quem teve que provar seu valor durante toda a vida. Aquele que, sem dizer uma palavra, te questiona: o que você está fazendo aqui? Você está perdido? Você ainda tem o direito de estar lá? Benjamin estava acostumado com esse tipo de recepção. Ele não vacilou, mantendo a expressão impassível enquanto caminhava em direção a uma mesa vazia. Ao seu redor, alguns clientes tentavam esconder o desconforto atrás dos jornais ou olhando para os telefones. Outros, mais ousados, não fizeram nenhum esforço para esconder o desprezo. Sorrisos apareceram nos cantos dos lábios de alguns dos homens sentados próximos. Sentados a uma mesa perto da janela, um grupo de 5 homens de terno escuro acompanhava a cena pelo canto dos olhos. Eram empresários influentes, tubarões financeiros, frequentadores deste café onde as pessoas vinham tanto para serem vistas como para forjar alianças lucrativas. Entre eles, Marco Delacroix, um magnata do mercado imobiliário, cuja fortuna colossal só era igualada pela sua arrogância. Alto, com mais de 50 anos, Marc Delacroix era o tipo de homem que falava alto para garantir que todos ouvissem e que julgava o valor de uma pessoa pela marca do seu relógio e pelo preço do seu fato. Odiava tudo o que, na sua opinião, não cabia no seu mundo de privilégios. A mediocridade, a fraqueza e, sobretudo, aqueles que, pela sua simples presença, lhe lembravam que o poder que ele acreditava ser imutável era na realidade frágil. Ao ver Benjamin se acomodando, seus olhos escureceram. Ele se inclinou ligeiramente na direção dos colegas, com um sorriso zombeteiro no canto dos lábios, e sussurrou, alto o suficiente para ser ouvido: "Vemos tudo hoje em dia. Eles realmente acham que pertencem a este lugar." Algumas risadas abafadas seguiram-se ao comentário desdenhoso de Marc Delacroix e seus colegas. Os seus rostos, imbuídos de uma falsa leveza,
traía uma certeza profunda, a de pertencer a um mundo onde os papéis já estavam definidos, onde uns tinham o seu lugar e outros não. Benjamin Kofi não lhes concedeu nem um olhar nem uma palavra. Ele sabia que esse tipo de homem não prosperava no debate, mas no sentimento de superioridade que a humilhação dos outros lhes proporcionava. Ele aprendeu, ao longo dos anos, que responder era oferecer-lhes uma vitória. Então ele fez o que fazia de melhor, permaneceu digno. Ele se sentou a uma mesa perto da grande janela saliente, tentando tirar da mente a cena familiar. Ele sabia que, independentemente das suas qualificações, dos seus conhecimentos ou das vidas que salvou, aos olhos de alguns, ele continuaria sempre a ser um intruso. O garçom chegou, visivelmente desconfortável. Ele hesitou por um segundo, como se não tivesse certeza se Benjamin realmente iria fazer o pedido, depois acabou perguntando, com uma voz um pouco neutra demais. O que você quer, senhor? Um café preto, Benjamin respondeu calmamente. O garçom assentiu e saiu rapidamente. Benjamin suspirou levemente e voltou sua atenção para fora. Através da grande janela saliente, a cidade se estendia numa mistura de elegância e frenesi. Transeuntes apressados, táxis buzinando, letreiros iluminados de boutiques de luxo brilhando ao sol da manhã. Procurou um breve momento de descanso, para deixar para trás o cansaço acumulado pelas longas horas de trabalho no hospital. Mas este momento de tranquilidade foi interrompido abruptamente. Um barulho alto soou, imediatamente seguido por um grito de pânico. O tempo parecia congelar. Todos os olhares se voltaram para a origem do barulho. Um velho acabará de chegar colapso a poucos metros de Benjamin, caindo pesadamente no chão polido do café. Seu corpo trêmulo estava enrolado sobre si mesmo, uma mão apertando o peito como se tentasse conter uma dor insuportável. Seu rosto, geralmente cheio de sabedoria e serenidade, estava agora distorcido por uma careta de sofrimento. Sua respiração era irregular, intercalada com gemidos quase inaudíveis. Um ataque cardíaco. Os segundos que se seguiram foram marcados pelo silêncio opressivo. Os clientes, a princípio paralisados de surpresa, começaram a recuar lentamente, as cadeiras raspando no chão no movimento instintivo de cancelamento. Ninguém se atreveu a se aproximar, ninguém sabia o que fazer. Uma mulher elegantemente vestida, sentada não muito longe do homem, levou as mãos à boca num gesto de espanto. Meu Deus, ele está tendo um ataque cardíaco. Ela gritou com a voz trêmula. Murmúrios aumentaram, explosões de pânico percorreram a sala, mas ninguém se mexeu. Até Marco Delacroix, que momentos antes se gabava de sua rede de amigos influentes na área médica, permaneceu paralisado, seu olhar oscilando entre o homem no chão e seus colegas, como se procurasse alguém que assumisse a responsabilidade pela situação por ele. A urgência do momento esmagou qualquer arrogância. Então, Benjamin deu um pulo. Coloque-o no chão. Ele ordenou em um tom firme, mas tranquilizador. Os clientes do café, que momentos antes desfrutavam da manhã num ambiente acolhedor de luxo e pretensão, estavam agora congelados, prendendo a respiração. O tempo parecia suspenso, como se o próprio ar tivesse ficado mais denso sob o peso da urgência. Um círculo se formou instintivamente em torno de Benjamin e do velho, cada um se afastando com uma mistura de medo e desamparo. Ninguém queria interferir, mas também ninguém conseguia desviar o olhar. Com a confiança de um homem que salvou vidas durante toda a sua carreira, Benjamin ajoelhou-se ao lado do paciente. Sua mente entrou instantaneamente no modo de análise. Ele colocou 2 dedos contra a artéria carótida do velho. Frequência cardíaca baixa. Irregular. Seu olhar, geralmente sereno, endurece com frio profissionalismo. Não houve nem um segundo a perder. Precisamos fazer uma massagem cardíaca nele. Alguém pode chamar uma ambulância. Ele gritou em voz alta e clara. Sua voz perfurou o silêncio como um trovão. Uma garçonete, que estava congelada até então, acenou com a cabeça apressadamente e pegou o telefone, mãos tremendo. Ela discou o número de emergência, virando-se ligeiramente, procurando um ponto de referência na agitação caótica da cena. Benjamin não esperou. Desabotoou a camisa do velho com movimentos precisos e controlados, revelando um peito magro que mal subia. Então, ele começou as compressões torácicas. Dele mãos negras, poderoso e experiente, aplicou a pressão necessária no externo do velho. Cada movimento era calculado, cada compressão aplicada com a intensidade certa. 1, 2, 3.
O silêncio no café era absoluto. Clientes observados com fascinação perturbada este homem que eles desprezaram alguns minutos antes. Eles o julgaram pela cor da pele, pela aparência, pelos preconceitos ancorados em suas mentes formatadas por séculos de exclusão e arrogância. Mas neste preciso momento, nenhum deles poderia ter negado o óbvio. Este homem foi o único capaz de salvar uma vida. Entre eles, Marco Delacroix, o homem que sussurrou zombaria para seus colegas quando viu Benjamin entrar no café, agora estava incapaz de desviar o olhar. Seu sorriso arrogante desapareceu. Em seu lugar, uma expressão de desconforto e descrença. Ele passou a vida rodeado de pessoas como ele, homens convencidos de que estavam no topo do mundo, certos de que a sua riqueza os colocava acima de todos os outros. Mas agora ele viu verdadeira superioridade. Não estava na conta bancária. Não foram os ternos caros nem os apertos de mão com os ministros. Foi encontrada nos gestos inabaláveis de um homem que se recusou a deixar a morte vencer. Os segundos se arrastaram, pesados e opressivos. Benjamin continuou as compressões com determinação implacável. Ele sabia que cada momento contava, que o coração do homem poderia parar de bater a qualquer momento se ele aliviasse a pressão. Seus braços estavam começando a ficar cansados, mas ele não parou. Ele não tinha o direito de parar. Então, de repente, um espasmo, um choque quase imperceptível percorreu o corpo do velho. Benjamin fez uma breve pausa, examinando seu rosto. O peito do paciente levantou-se dolorosamente. Então uma respiração profunda dividiu o ar do café. O homem tinha acabado de recuperar o fôlego. Um arrepio percorreu a assembleia. Alguém sussurrou "Meu Deus!" Quase inaudível. A garçonete, ainda segurando o telefone, soltou um soluço nervoso. Uma sensação indescritível passou pelo café, misto de alívio, admiração e questionamento. As portas se abriram de repente. Os paramédicos finalmente chegaram, seus uniformes azuis contrastando com o ambiente aconchegante do café. 2 deles correram em direção ao paciente, enquanto um terceiro, depois de verificar as constantes do velho, olhou para Benjamin. Seu olhar era o de um profissional reconhecendo o outro profissional. "Foi você quem realizou a reanimação?" ele perguntou, enquanto monitorava o estado do velho que lentamente recuperava consciência sob o oxigênio administrado por sua equipe. Benjamin, sempre calmo e comedido, assentiu. "Sim. Seu pulso estava fraco. Fiz o que pude." O paramédico trocou olhares com os colegas e suspirou de alívio. "Você salvou a vida dele. Mais um minuto e ele poderia não ter sobrevivido." Ele sentou-se ligeiramente e colocou a mão agradecida no ombro de Benjamin antes de atender o paciente. Mas durante esse tempo, a atmosfera no café mudou completamente. O murmúrio das conversas já não era o mesmo. Já não era desprezo, mas um misto de constrangimento e espanto. Todos esses rostos que, alguns momentos antes, exibiam uma indiferença condescendente ou um sorriso zombeteiro, havia perdido toda a confiança. Benjamin, depois de se certificar de que os paramédicos estavam assumindo o controle, levantou-se lentamente. Ele tirou um lenço do bolso e enxugou as mãos meticulosamente, como se quisesse apagar a mancha invisível de preconceitos que pesou sobre ele ao chegar. Então, finalmente olhando para cima, ele olhou ao redor da sala. O silêncio foi total. Os clientes, que um momento antes o olhavam como um intruso, agora se sentiam como meros espectadores de uma lição que não esperavam. Marco Delacroix, geralmente tão rápido para a arrogância, não conseguia mais encontrar as palavras. Aquele que pensava saber tudo, aquele que desprezava aqueles que não pertenciam ao seu mundo, de repente se viu diante de uma realidade que ele não imaginava. Ele tossiu levemente, passou a mão nervosamente pela gravata e finalmente ousou quebrar o silêncio. Você é médico?" Sua voz era diferente, menos cortante, menos arrogante. Ela estava quase tremendo. Benjamin olhou para o dela. Um olhar calmo, mas poderoso. Um olhar que disse tudo. "Sim. Dr. Benjamin Coffey, cirurgião cardíaco." Com essas palavras, um arrepio de desconforto percorreu a assembleia. As expressões mudaram. Alguns imediatamente baixaram os olhos, como se estivessem envergonhados de seu comportamento. Outros pareciam estar procurando justificativa, mas nenhuma palavra veio até eles.
Mark abriu a boca e fechou-a imediatamente. Ele entendeu que ele não tinha nada para responder. Ele tinha acabado de ridicularizar um homem, um salvador e médico respeitado, simplesmente por causa da cor de sua pele. E este homem tinha acabado de lhe ensinar a maior lição de sua vida, sem sequer pronunciar uma única palavra de reprovação. Benjamin, por sua vez, não tentei prolongar esse momento estranho. Ele não estava esperando nem desculpas nem reconhecimento. Ele sabia que o respeito exigido naquele momento valia mais do que qualquer palavra forçada de desculpas. Com um passo calmo, ele voltou na mesa dele, sentou-se e tomou sua xícara de café. Ainda estava fumando. Ele tomou um gole, saboreando aquele momento que mudou tudo, mas sem fugir da sua calma natural. Ao seu redor, as conversas recomeçaram lentamente, mas eram mais discreto, mais hesitante. O café já não tinha a mesma atmosfera. Os clientes entenderam. Benjamin não levantou a voz. Ele não tinha nada necessário. E ainda assim, o respeito acabará de ser imposto. Sem outra palavra.